A paz do Senhor, querido professor. Nós estamos em mais uma pré-aula da EBD Online e hoje nós estaremos comentando a lição de juvenis de 15 a 17, conhecendo os livros dos profetas, um trimestre muito maravilhoso. E hoje nós estamos na 7ª lição, onde estudaremos Oséias e Joel, dos profetas, onde vamos fazer um comentário aqui para lhe dar sugestões também. E hoje nós estamos aqui com o profeta Oséias e o profeta Joel. E o texto base da nossa lição está em Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. É importante fazer a leitura em classe com os nossos estudantes, sempre muito importante fazer esse momento de leitura da palavra de Deus. Então, a lição que nós vamos estudar, ela tem como um título muito importante. E aí Deus se utiliza do profeta Oséias para tratar a sua própria realidade. A gente vai estudar essa questão da vida matrimonial de um homem de Deus, de um profeta de Deus, cujo Deus escolhe para trazer a sua mensagem ao povo de Israel. Então, a partir desses objetivos, o nosso aluno ele vai enfatizar que o julgamento e o amor de Deus estão presentes na profecia de Oséias. Eles vão elencar os juízos divinos e a chamada ao arrependimento nacional, presentes também na profecia de Joel. E apontar que Deus tem uma promessa de restauração e derramamento do Espírito sobre o seu povo. Então, nós vamos começar falando sobre o ponto 1, que é o tema central da profecia de Oséias. Tratava-se de mais uma tentativa do Senhor em chamar a nação de Israel ao arrependimento, antes que viesse o seu julgamento. Então, Deus tem sempre uma preocupação. E aí a gente vai destacar para os nossos alunos de sempre avisar, de sempre mostrar, de sempre alertar. Quando nós estamos errando, falhando, desobedecendo. E Deus, muitas vezes, se utilizou dos seus profetas, dos seus servos, homens que foram chamados por ele para uma missão, com a vida real, com a vida do próprio profeta. E foi o que aconteceu com Oséias. E a gente vai entender que a mensagem do profeta Oséias foi transmitida de forma alegórica, isto é, o casamento do profeta com uma mulher vinda de prostituição. Eu sei que, naquele momento, os nossos alunos até vão indagar, mas Deus queria mostrar ao seu povo, através da própria vivência de Oséias, como a nação estava se comportando espiritualmente com Deus. Um Deus amoroso, zeloso, cuidador, e o povo estava traindo, adulterando espiritualmente aquela intimidade com Deus. E nós observamos que esse exemplo de infidelidade entre Oséias e a sua esposa mostrava como estava Israel. E foi necessário Deus chamar o profeta, dizer para ele o que ele deveria fazer. E Oséias vai em busca de uma mulher cuja vida, a gente já comentou aqui, vivia uma vida de prostituição, e que ele a escolhe e ele a ama incondicionalmente. E quando Oséias se casa com aquela mulher, traz para o seu lar, cuida, zela, ama, ela o abandona. E é esse retrato que a gente destaca para os nossos alunos, que o amor de Deus, tal como o amor de Oséias pelaquela mulher,
independente da condição que ela vivia, ele o amou, ele o cuidou dela, né? Ele zelou com amor e que depois ela o traiu. E aí a gente vê como exemplo desse amor incondicional, do mesmo jeito estava acontecendo de Deus para com Israel. Então foi necessário o profeta sentir na pele, viver literalmente, né, esse momento em que ele estava passando, né, cuja palavra de Deus vai dizer. Esse exemplo nos mostra que o amor de Deus, apesar de incondicional, não tolera o pecado. Então, tudo que desvia nossa vida da plena comunhão de Deus é considerado espiritualmente uma prostituição. Então, a gente precisa trazer o nosso aluno a compreender esta linguagem, esta atitude de Oséias. Não era a intenção dele, mas era a forma como Deus queria mostrar ao seu povo que, tal como o profeta Oséias, que amou Gomer, que a amou, que cuidou, que zelou, que fez tudo por ela, e ela sai de casa e volta ao seu estado antigo, porque a palavra de Deus vai dizer, a profecia de Oséias inicia-se com uma crítica contundente contra a infidelidade da nação. Então, a nação foi infiel, a nação transgrediu, a nação se prostituiu, porque se prostrou, foi atrás de outros deuses. Este é o tema central da profecia de Oséias. Então, que nós possamos dinamizar esse momento com o nosso aluno, mostrando que, enquanto Gomer estava ali naquela vida errada, o amor de Oséias não havia acabado. E Deus dá ordem a Oséias para ir buscá-la. E assim mesmo é Deus com o seu povo. O povo desobedecendo, caindo no pecado, na idolatria, na apostasia, mas Deus ia ao encontro com um amor incondicional, chamando o povo a arrepender-se, chamando o povo a voltar ao primeiro amor. Então, é importante a gente levar em consideração. E também mostrar que, nesse período, Deus usa o profeta para exortar a nação. Então, a vida dele era o maior testemunho, era a maior profecia da realidade que ele estava vivendo. E a gente vai ver aqui também no 3.3, 1.3, que promessas de bênçãos abundantes Deus tinha para o seu povo. Um tempo de prosperidade Deus tinha para o seu povo. À medida que o povo desobedecia, ouvia a mensagem de Deus, se arrependia, Deus estendia suas mãos para abençoar e para proteger. Então, é importante destacar na nossa lição que, na sexta lição, na sétima lição, aliás, que o amor de Deus com o seu povo era um amor verdadeiro, era um amor de relacionamento, e que o povo quebrou, e que o povo desobedeceu. E por desobedecer, e por se prostituir, ir atrás de outros deuses, ocasionou, né, o juízo e o julgamento de Deus. Então, observamos também que não adianta oferecer sacrifícios, cumprir dogmas externos, apenas na tentativa de manter a aparência religiosa. Pois, como disse o Senhor por meio do profeta Isaías, misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, era importante que o povo tivesse conhecimento de Deus, buscasse mais a Deus. E a gente pode observar que essa predisposição do próprio Deus em restaurar o seu povo
coaduna com seu ato voluntário de entregar o seu filho Jesus para perdoar os nossos pecados. Então, é importante que o nosso aluno ele conheça que a profecia de Oséias revelou o grande amor incondicional do Senhor pelo seu povo, embora eles fossem fiéis. Do mesmo jeito, foi sentir a dor que Oséias sentiu quando passou pela infidelidade da sua esposa, mas o amor fez com que ele voltasse a buscá-la para trazer para o seu lar, para o seu seio, amando novamente, como o Senhor fez com o seu povo. Então, é importante conversar com os nossos alunos como se relacionam com Deus. Então, a palavra-chave aqui fala do relacionamento. Então, relacionamento com Deus é muito importante. Que você possa chamar o seu aluno a exercer, né, esse momento de relacionamento com Deus e refletir como está o nosso relacionamento com Deus. Mesmo que haja algo, Deus está pronto a nos acolher e a perdoar, porque toda desobediência, todo pecado gera uma consequência, como gerou ao povo de Deus. E também nós vamos falar nesta mesma lição sobre o livro de Joel. E o tema central da profecia de Joel, assim como o casamento de Oséias, aí prefigura o relacionamento infiel do povo com Deus, Joel, profeta Joel, vai se utilizar, né, do fenômeno, utiliza os fenômenos da natureza, a saber, a assustadora praga da locusta, bem como de uma seca severa, para descrever o cenário atual de Judá e anunciar a mensagem do que algo pior ainda estava por vir. E este ele chamou de o grande dia do Senhor. Então, esse dia seria marcado pela iminente invasão militar estrangeira por parte de um povo que vinha do norte. E aí a gente vai ver, você pode levar figuras, né, para destacar esse grande exército que estava para invadir o povo do Senhor Jesus. Diante da calamidade atual e do respectivo juízo divino, estava a nação a buscar o arrependimento. Então, nesse sentido, a mensagem de Joel tinha o tríplice propósito: juntar o povo diante do Senhor em uma grande reunião solene, exortar o povo ao arrependimento por meio do choro, do jejum e do clamor sincero, e anunciar uma palavra profética a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre as futuras gerações. Então, estava aí uma total devastação em Judá, a partir desse grande exército, né, que Deus se utilizou enviando, e aí os gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e destruidor, acabou literalmente, devastou literalmente os campos, levando, sim, os filhos dos homens, os filhos de Israel, a sofrerem, porque a fome tomou conta de Judá. E a gente vai ver que, diante desse cenário de destruição, de fome, de assolação, o profeta convoca os sacerdotes a cingirem os lombos, a lamentarem diante do Senhor, a aclamarem com choro e jejuns, juntamente com o povo da casa de Deus, a fim de que o Senhor restaure a comunhão e a prosperidade da nação. Porque com esse exército que Deus preparou, que enviou, não foi fácil. Judá foi desolado, ficou desolado. E aí o povo sofria pela desobediência. E a gente vai ver que a calamidade se instaurou em Judá. Então foi necessário Deus levantar profeta novamente, o profeta Joel, para alertar o povo. Veja,
12 profetas se levantam em Judá para profetizar sobre o julgamento de Deus diante da nação, por desobedecer a Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul sentiu na pele o julgamento de Deus. Sentiu na pele o quanto é difícil, o quanto é difícil você desobedecer ao Senhor. Então, há uma consequência muito grande. E a gente vê que quando fala que a promessa de restauração, e a gente vê o apelo nacional que Joel fez, foi evidenciado por meio de um toque de trombeta. E aí você pode levar instrumentos, você pode fazer essa aula bem dinâmica, né? Com objetos, com figuras, para que os nossos estudantes eles fiquem assim mais atentos, mais participativos da aula. Essa caixa de perguntas e respostas, você pode dividir o grupo e fazer um levantamento, uma discussão acerca desses 2 homens de Deus, desses 2 profetas, que Deus quis usá-los dessa forma, né? Tanto com o casamento de Oséias, como enviando um exército que vinha do norte, que seria os gafanhotos. E a gente observa aqui que havia outro juízo vindo do norte, representado, né, por um exército de gafanhotos, marchando em direção a Judá. Deus aproveitaria esse grande dia para julgar os rebeldes que não aceitaram a mensagem profética de arrependimento e abandono das suas más obras. Então, a gente vai ver, a partir de um panorama, que os fenômenos da natureza e o derramamento do Espírito Santo fazem parte da mensagem do profeta Joel, quando ele fala ao povo que um grande exército estava para vir e que o povo precisava se arrepender. Mas aí o povo não se arrepende, mas mesmo assim a gente vê que para muitos estudiosos de Joel, refere-se a um período da grande tribulação, mas a gente não vai se ater a esse momento. E sim, a gente vai falar que a promessa do derramamento do Espírito Santo está registrada, uma das maiores promessas dispensada aos crentes dos últimos dias também. E estamos falando do derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu no dia de Pentecoste e que continua a se cumprir. Então, a gente vê que já na época em que Joel profetizou, e a gente vai poder observar aqui, que ele fala no ano de 835 a 830 a.C., os destinatários, o Reino do Sul, Judá e Jerusalém, e o tema do livro, o grande e terrível dia do Senhor. Então, Joel, ele já profetizava esse grande e terrível dia para os dias futuros. Então, a gente pode observar também que, após sofrer todas as calamidades, a terra de Israel experimentou um tempo de prosperidade e paz no fim dos dias. Então, o primeiro grande ensinamento de Joel é a necessidade de arrependimento diante da adversidade. E o segundo diz a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, é importante, sim, levar nosso aluno a entender, a compreender que, por mais difícil que seja a caminhada, pelas adversidades que venham no nosso caminho, é sempre importante se arrepender, se porventura estivermos atentos a ouvir a voz do Senhor, o Senhor ele está pronto, sim, a nos perdoar, a nos ouvir, e o Espírito Santo de Deus se revelar em nossas vidas, na vida dos jovens, né? Por meio de visões e sonhos, como o profeta Joel, ele profetizou. Então, essa promessa aponta para uma continuidade. Então, que nossos alunos eles compreendam, eles
eles entendam e eles também reflitam acerca desta gloriosa promessa que o Senhor Jesus fez através dos seus profetas, né? Em especial Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, essa promessa não está limitada apenas aos filhos e filhas, mas também aos servos e servas, apontando que não haveria distinção ou acepção de pessoas para receber o Espírito Santo. E o elemento crucial para viver tal experiência é a fé. Então, a lição é muito rica, ela tem muita coisa a se comentar. Estamos apenas numa pré-aula, são apenas algumas sugestões, e aí há um leque de estratégias que você pode levar para a sala. Eu trouxe algumas para complementar, porque eu sei que tem professores e professoras que são excelentes, né? E tem um material maravilhoso de fácil compreensão aos seus alunos. E a gente só tem a agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E aqui fica a nossa recomendação. Nossos alunos da turma de 15 a 17, eles são uma faixa etária que está saindo de adolescência para adultos, né? E eles precisam também ter a responsabilidade e convicção do seu chamado e do seu compromisso com Cristo. Que Deus abençoe, vá lá e curta, compartilhe, porque este canal, a EBD Online, tem sido uma bênção e quer continuar abençoando outras vidas. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.